Olá a todos. Bom, meus amigos, vou trazer aqui para os senhores aqui algumas informações aí que eu considero relevantes, né, para que vocês possam, na sabedoria dos senhores, vocês possam tirar suas próprias conclusões. Senhores, se os senhores perguntarem a qualquer juiz, desembargador, ministro ou, quiçá, um promotor de justiça, pergunte assim: é possível, é legal que um fornecedor de serviço ofereça um serviço, né, um pacote de serviço, cobre por isso, firme um contrato e depois ele tem a opção de não cumprir com aquilo que foi contratado, porém obrigando o consumidor a pagar como se ele tivesse cumprido? Percebam, no caso do esgotamento sanitário, né? Se o fornecedor de serviço, a concessionária, ela chega para a população e fala assim: olha, estou lhe oferecendo o serviço de esgotamento sanitário integral. Coleta, transporte, tratamento e disposição final. Eu vou lhe cobrar um valor, isso está na estrutura tarifária, para cobrir o custo, para que eu seja ressarcido nas 4 etapas, porque elas representam um dispêndio para a concessionária. Pois bem, então, senhores, como é possível, diante disso, que a concessionária, em flagrante ofensa ao artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, ela tenha a opção de não cumprir com a sua obrigação contratual, deixando de prestar o serviço, porém obrigando o consumidor a pagar como se ela tivesse cumprido. Mesmo que ela esteja presente, mesmo que ela preste alguma das etapas, ela deixou de prestar as outras, que estava obrigada a prestar por força do contrato. Então, senhores, quando um juiz de direito, um desembargador, um ministro, né, do STJ, ou STF, ou promotores de justiça, seja procurador federal, seja lá o que for, quando eles disserem assim: olha, o serviço de esgotamento sanitário, a tese que eles criaram, alguns, não todos, porque eu tenho que fazer justiça ao desembargador Gabriel Zefiro e ao desembargador Fernandinho Fernandes, que é o presidente esse último é o presidente da 13ª Câmara. O desembargador Gabriel Zefiro é membro da 13ª. O desembargador Gabriel Zefiro diz o seguinte: olha, peraí, pô. A concessionária não é burra. Se ela sabe que pode cobrar 100%, prestando 10, 20, 25% ou nada, nunca que ela vai ter o interesse de fazer os altos investimentos para implantar demais etapas. A FAB Zona Oeste assumiu desde 2012, né, a responsabilidade pelo serviço de esgotamento sanitário. Em Campo Grande, o que foi construído aqui? Rede coletora? Estação de tratamento de esgoto? Não foi construído nada, porque ela não tem o interesse. Meus amigos, cabe esclarecer aqui nesse ponto, que isso aí só acontece no Brasil, né? Que o despejo de esgoto nas galerias de águas pluviais, isso é reconhecido, ele constitui uma irregularidade. Sobre uma irregularidade, o nosso ordenamento jurídico não permite que seja cobrado como se fosse um serviço sendo um serviço regularmente sendo prestado. Porque não é uma irregularidade. Em cima de uma irregularidade poderia ser aplicada uma sanção. Mas nunca está se cobrando por uma irregularidade como se fosse um serviço regularmente sendo prestado. Senhores, quem comete essa irregularidade, né? A população sabe disso. Quem comete essa irregularidade é a própria população. Por quê? Ela, quando construiu lá a sua casa, né? Quando ela foi ligar o seu
a sua saída de esgoto do seu imóvel na rede pública coletora de esgoto sem tratamento, ela não existe. A partir do momento que ela não existe, a população se viu obrigada a fazer o quê? Ela, a população, ela, morador, ela, o loteador, ela se viu obrigada a fazer a conexão das galerias de águas pluviais de forma clandestina e irregular. Não existe autorização para quem quer que seja faça ligações nas galerias de águas pluviais para fazer despejo de esgoto sem tratamento. O município não dá essa autorização. E não dá, não é porque não queira. Ele não dá porque o artigo 487 da Lei Orgânica do Município diz lá que é vedado a implantação de conjunto de rede de esgoto com galerias. Não, o município não pode ter na mesma rede coleta e transporte de esgoto. A lei, no artigo 486 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, diz lá que somente poderão ser despejados nas galerias de águas pluviais o esgoto mediante prévio e adequado tratamento. Com isso ele deixa de ser esgoto, ele não é mais esgoto, é um líquido proveniente no tratamento. Nesse caso, por ser muito próximo à água da chuva, ele pode ser despejado. Isso é ratificado, quem que tiver interesse, dá uma lida no artigo 225, inciso 7º e 8º da Lei Complementar 111 de 2011, do município do Rio de Janeiro, que diz lá que somente poderão ser despejados, os efluentes sanitários nas galerias de águas pluviais mediante o prévio tratamento. O inciso 7º, diz lá que o líquido proveniente desse tratamento não pode oferecer risco nem ao ecossistema nem à saúde humana. Não é qualquer tratamento. Senhores, tem muita mentira por trás disso. Você entra na justiça, quando era o caso da SEDAI, a SEDAI dizia, a população sabe que isso não é verdade, a SEDAI dizia que periodicamente ia no imóvel dos senhores fazer a limpeza da fossa séptica, chega lá, limpar a fossa dos senhores. Isso nunca foi feito, mas mentem de forma descarada e o judiciário, fecha os olhos para isso e para praticar uma justiça contra a população. Senhores, isso só pode estar acontecendo aqui no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro. Os outros tribunais de justiça, eles devem estar assim, o que está acontecendo? Senhores, criaram uma tese criminosa, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, tanto é que deflagrou a Operação Feng Shui, para apurar o crime de estelionato e crime de... crime ambiental. Por quê? Criou-se uma tese de que, presente uma das etapas, estaria dando suporte para a cobrança das demais etapas, mesmo inexistentes, que não geraram nenhum custo, não prestadas. Isso é um absurdo. O que acontece? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal deflagrou a Operação Feng Shui, sabe por quê? Por que a SEDAI e a Águas de Niterói, que pertence ao Grupo Água do Brasil, que também é o grupo que controla a FEB Zona Oeste, que presta serviço aqui de Deodoro a Santa Cruz, na área P5 da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eles disseram o seguinte, a SEDAI, ora, peraí, se a Justiça está dizendo que basta estar presente em uma das etapas, que o serviço está sendo prestado e autorizando a cobrança pelas demais etapas, a SEDAI e a Água de Niterói passou a desligar suas estações de tratamento de esgoto. Se vocês colocarem na internet aí, no Google, SEDAI e Polícia Federal, vocês vão ver que eu não estou mentindo, Operação Feng Shui. Para apurar justamente, peraí, SEDAI, se você tem toda a infraestrutura aqui, cobra da população para prestar o serviço, e a partir do momento que você deixa ele prestar, você passa a entrar dinheiro nos seus cofres, sem qualquer contraprestação, sem qualquer razão. Estelionato, crime de estelionato. E a partir do momento que passou a fazer esse despejo na Baía de Guanabara, sem tratamento, você começou a praticar o crime de ambiental. Pô, mas gente, peraí.
não está muito mais configurado aqui na Zona Oeste, quando a empresa ela oferece e cobra pelo tratamento, né, que isso é muito mais flagrante. Quando sequer tem a estação de tratamento de esgoto, né, estelionato, mas os juízes de Campo Grande continuam se apegando a isso, favorecendo, né, segundo a ministra Helene Calmon, compactuando, né, dizendo que ela não iria compactuar com empresas que enganam a população com as suas práticas ilícitas, seja na esfera administrativa, seja na esfera criminal. Mas não é o que está acontecendo? Isso eles têm, por isso que eles me perseguem. Eu estou falando em nome da NUDECOM, Núcleo de Defesa do Consumidor. A verdade ela precisa ser revelada. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, a população de Deodoro a Sepitiba não pode deixar de comparecer na igreja Nossa Senhora do Desterro, aqui em Campo Grande, no centro de Campo Grande. É poucos metros da estação de trem de Campo Grande. A população tem que vir e dizer: eu sei o que está acontecendo. Só que para você ter uma ideia como é que está funcionando a nossa justiça. Tem um juiz que dá na sua decisão, assim, sabidamente na Zona Oeste, a maior parte, né, do território tal, a concessionária, a SEDAI, se utiliza das galerias de águas pluviais para fazer o despejo, a coleta, né, o escoamento de esgoto sem tratamento. Porém, o faz com autorização do município do Rio de Janeiro. Aonde está essa autorização que até hoje não foi mostrada? Ela não existe pelas razões que eu disse que ofende a lei orgânica do município e a lei complementar. E essa situação ela só está ocorrendo pela omissão daquelas instituições que deveriam agir, mas não agem. Portanto, cabe à população tomar as ruas, chamar a atenção da imprensa para tirar essas pessoas da sua zona de conforto, essas autoridades, para que elas possam explicar por que o Código de Defesa do Consumidor está sendo rasgado. Por que a empresa não tem que oferecer o serviço de forma adequada e eficiente, como estipula o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor? E quando não faz, por que ela não repara os danos causados? Por que a oferta não lhe obriga ao cumprimento desta, segundo lá o artigo 35? Por que ela pode oferecer o serviço com a opção de não prestá-lo, porém obrigando a população a pagar como se tivesse prestado? Está lá no artigo 51, inciso 9. Por que ela pode exigir vantagem excessiva, contrariando o disposto lá no artigo 39, inciso 5? Esta é a verdade que estão tentando esconder da população. Aí eles dizem: olha, presente uma das etapas autoriza a cobrança. Meus amigos, segundo os ministros do STJ, no julgamento do RESP 1339313, realmente isso é verdade. Porque ele compreendeu que o serviço não é as 4 etapas, o conjunto das 4 etapas. Elas são etapas autônomas. Ora, peraí. Se antes você era obrigado a comprar as 4, segundo o STJ, não mais. Agora, você pode comprar de forma isolada, cada uma delas, ou em conjunto. Uma delas com outra, ou com todas. Agora, peraí. Se você, um exemplo, né? Só para poder ilustrar bem. Se você pagava R$1.000 pelas 4, né? Se você agora levar uma, você vai continuar pagando R$1.000? O custo de uma é o mesmo custo das outras 3, das 4? Não é, pô. É aquilo que o desembargador Gabriel Zefiro falou, isso ofende a lei da gravidade. É como se você pegasse um avião com destino a Manaus, ele lhe largasse em Salvador, dando como concluída a viagem. Quem disse isso foi o desembargador Gabriel Zefiro, com toda a razão. E também disse que no RESP 1339, e realmente isso é uma verdade, nunca foi dito que, lá não consta, que pode oferecer uma etapa e cobrar pelas demais não prestadas. Isso de forma, segundo o desembargador Gabriel Zefiro, isso começou a ser dito e repetido dentro do Tribunal de Justiça de forma estranha, né? Estranha, mas isso que está acontecendo. Eu sou favorável a uma intervenção
aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que isso aí tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. O que o RESP disse, senhores, que o Fábio disse, que ao invés de ser o conjunto das 4 etapas, agora o serviço pode ser prestado de forma parcial. Só a coleta com o transporte, afastamento, as 3 ou as 4. Então, senhores, e cobrar de forma proporcional. Sempre digo, em Petrópolis, quem presta o serviço, eu recebi uma ligação ontem de um morador de Petrópolis, estou sendo, graças a Deus, as pessoas começaram a procurar se interessar, mas eu recebi um telefonema de pessoal de Petrópolis com relação a isso. Por quê? Em Petrópolis, quem presta o serviço é a concessionária Águas do Imperador. Ela foi contratada pelo município para prestar o serviço de esgotamento sanitário. Lá ela presta só a coleta e o afastamento, o transporte, o afastamento. Ela cobra somente pela coleta e pelo afastamento, ela não cobra por todas as etapas. Senhores, se essa tese, só porque vocês podem ter uma noção, porque ela não se sustenta, é imoral, é ilegal, é criminosa. Mas se você disser que presente uma das etapas já autoriza a cobrança pelas demais, mesmo inexistente, mesmo que não gerou nenhum custo de forma a empresa ter o direito de ser ressarcida, porque não houve dispêndio, não tem porque ela ser ressarcida por algo que deixou de prestar. Mas mesmo que se isso fosse verdade, você vai estar dizendo para a Água do Imperador, para a concessionária Saetre, lá de Três Rios, da Saab, de Barra Mansa, dizendo o seguinte: vocês não prestam uma das etapas? Vocês podem passar de cobrar de forma integral. E isso, todas as empresas, todas as concessionárias espalhadas pelo território nacional, são centenas de empresas. No território nacional, nós temos cerca de 5 mil municípios. Imagina aquelas empresas que ofertaram o serviço parcial, cobram proporcionalmente da população, elas passassem a ter o direito de cobrar de forma integral. Isso é um absurdo, isso não entra na cabeça de ninguém, pelo menos não de pessoas honestas, honradas. O que está faltando nisso aqui é seriedade, é honestidade. Ministro R. Benjamin, junto com o ministro Francisco Falcão, Mauro Campbell, Og Fernandes e a ministra Assuncete estavam ausentes no julgamento da segunda turma do RESP 1792581. Ele disse lá, com todas as letras, deixando de conhecer um recurso da SEDAI. Ele disse: olha, aquilo que está contratualmente determinado, contratualmente há de ser exigido, há de ser cobrado, negando o recurso da SEDAI. Detalhe, senhores, o esgoto era despejado nas galerias de águas pluviais, sem tratamento. Considerou que não existia a prestação de nenhuma das etapas, estava sendo jogado nas galerias, que pertence ao município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro nunca autorizou quem quer que seja a se utilizar das galerias para o despejo de esgoto sem tratamento. Isso não existe, tanto não existe que esse documento nunca foi apresentado. Nós temos um contrato 021/2013, firmado entre o município do Rio de Janeiro, FAB Zona Oeste, onde diz lá na sua cláusula segunda, do parágrafo 2º, que somente efluentes tratados com tratamento prévio adequado poderão ser despejados nas galerias de águas pluviais. Ora, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. A população tem que sair à rua no 1º de dezembro, às 9 horas, aqui na igreja de Nossa Senhora do Desterro. Vai estar lá o caminhão de som, vamos chamar a atenção da imprensa. Eles vão ter que dizer que estão rasgando o Código de Defesa do Consumidor. Ninguém aqui no Rio de Janeiro, não estou nem dizendo isso. A questão ambiental diz respeito sim à população, mas percebam, se o município quisesse que a concessionária só fizesse a coleta ou alguma das etapas, teria que contratar ela para fazer isso e cobrar tão somente pelo que ela faz. Não o que está acontecendo. Ontem eu vi o Marcelo Crivella lá destruindo lá o pedágio da linha amarela, não porque é bonzinho, não. Porque ali não está entrando dinheiro para os cofres da prefeitura, lá de, quiçá, sabe lá de quem. Agora, o que está acontecendo aqui,
Na questão da Zona Oeste, de serviço de esgotamento sanitário, o prefeito é quem contratou a empresa, ele fechou os olhos. Nós temos que dizer para ele: fora Crivella, nós sabemos que você que é o verdadeiro responsável, que determinou que a Fundação Rio Águas não fiscalize a FEB Zona Oeste para que ela cumpra com aquilo que foi contratado. A população só pode pagar na medida que o serviço for implantado. A empresa, quando ganhou a licitação, se comprometeu a fazer um investimento de 2,9 bilhões de reais, justamente para implantar toda a infraestrutura, as estações de tratamento de esgoto, tudo. À medida que o serviço fosse colocado à disposição daquele cidadão, ele ia sendo obrigado a pagar, porque aí o serviço estaria sendo prestado. Mas estar se cobrando a população de forma antecipada por um serviço, né, por ser antecipado inexistente, isto não é honesto. Tem muita coisa por trás disso, todo mundo sabe. Eu estou denunciando. Até hoje ninguém conseguiu me desmentir. Eles se escondem de mim, não querem participar de nenhum evento onde eu estou presente, porque eu coloco eles numa situação vexatória. Eles teriam que vir a público e dizer: olha, com a defesa do consumidor não tem valor nenhum. A empresa pode ofertar serviço com a opção de não prestar, porém obrigando a população a pagar. Onde é que no mundo jurídico você consegue ver um negócio desse? Os outros tribunais de justiça devem estar olhando para essa coisa e falando assim: caramba, isso aí demonstra a que tipo de justiça a população do Rio de Janeiro está sendo prestado a ela, está sendo prestado à população. Isso é só a ponta do iceberg. Se nós vemos que isso está acontecendo nesse caso, está acontecendo em tantos outros casos. O escritório de advocacia, não estou aqui também, não vou falar muita coisa, mas o escritório de advocacia que defendeu a SEDAI no RESP 1339-3113, o escritório dos Sveiter, que por coincidência, parente lá do desembargador Luiz Sveiter, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele disse que a SEDAI se utilizava das galerias pluviais para coletar esgoto sem tratamento. Aonde está essa autorização que nunca foi apresentado? Tem alguma coisa errada acontecendo, senhores. Só depende de nós. Se o vídeo ficou tanto quanto longo, porém ele é muito esclarecedor. Eu me coloco à disposição de quem quer que seja. Não deixe de comparecer dia 1º de dezembro, às 9 horas, aqui na Igreja Nossa Senhora do Desterro. É a nossa oportunidade de denunciar isso para a grande imprensa, mostrar a nossa insatisfação, porque, segundo eles, quando a população não reclama, porque ela está satisfeita em pagar por algo que não lhe é prestado, nós temos que dizer que isso não é verdade, que nós estamos indignados. Basta de covardia, basta de desonestidade.